Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Giga e esse é o quadro de histórias comigo no meu canal. E hoje eu vou contar pra vocês uma história que aconteceu mais ou menos há 10 anos atrás, que tipo, foi quando eu fiz intercâmbio. Eu morei um ano nos Estados Unidos, no interior do estado de Nova York. Várias coisas bizarras aconteceram, na verdade. Mas teve uma que, assim, eu acho, tipo, um nível acima, porque eu nunca pensei que eu ia passar por algo assim. Tipo, não foi diretamente comigo, mas eu estava na situação. Então, né? Mas, assim, vou contextualizar, né? Nas escolas dos Estados Unidos, eles têm que fazer, tipo, uma quantidade X, eu acho que era, tipo assim, 6 testes de evacuação, tanto de evacuação de bombeiro, quanto evacuação não, quanto, tipo, proteção caso alguém invadisse a escola, né? E, enfim, tipo, eles nunca faziam esses testes quando nevava, assim, quando tava muito frio, porque lá fazia, tipo, menos 24 graus, acho que foi o máximo que eu peguei. E, e era, tipo, muito frio, assim, era uma região, tipo, com montanha, bastante floresta, enfim. A gente não, tipo, eles não faziam isso, porque era até perigoso, às vezes, ficar do lado de fora, né? Então, meio que assim, eles tinham feito todas as os testes antes de entrar o inverno. E assim, a gente já estava acostumada e tal, e tinha outro fato de que não se faziam esses testes quando a gente estava mudando de uma aula para outra, porque causava, tipo, um tumulto muito grande, porque quando a gente saía, a gente tinha que encontrar a nossa turma lá fora e tal, para eles fazerem a contagem. Então, assim, a gente sabia que isso não acontecia e vida que segue. Até que um dia, eu lembro que eu tava voltando do horário de recreio, né? Que na verdade era almoço. E eu tava saindo da aula de. Não, eu tava indo da lanchonete pra aula de artes. Até que, de repente, toca uma das sirenes. E assim, foi muito uma cena de tipo, meu Deus, ferrou. Porque todo mundo ficou parado, tipo, se entreolhando assim. Tinha gente colocando coisa nos armários, pegando coisa de armário. E todo mundo ficou, tipo assim, por um minuto parado, sem saber se isso tinha sido, tipo, engano ou não. E de repente, né, tocou de novo e a gente falou, tipo, não é engano. E nesse momento foi, tipo, uma correria. Tipo, a gente nunca corria pra sair porque sabia que não era nada sério. Mas nesse momento, tipo, foi correria pra lá e, tipo, todo mundo saindo pela primeira porta que visse. E era o sinal pra sair da escola. E a gente ficou, tipo, lá fora, é, muito tempo, assim, tipo, muito, muito tempo. Acho que foi até, tipo, porque deve ter sido, tipo, mais de uma hora, alguma coisa assim. É, e aquela bagunça, a gente tinha que encontrar a nossa turma, para eles fazerem contagem e tal. Até que, tipo, chega uma ambulância. Tipo assim, a gente não viu nada acontecendo na escola. Tipo, era tecnicamente pra ser algo relacionado a fogo, incêndio e tal. E a gente não viu nada. Tipo, não saiu fumaça, não saiu nada, não chegou bombeiro, chegou só uma ambulância. Chegou só uma ambulância, né? Daí ninguém tava entendendo, tipo, nada, assim, foi bem esquisito.
Aí, é, a gente foi, tipo, mandar a gente ir embora, porque já tava, tipo, meio que já tava no final do dia, né? Então a gente ficou mais, tipo, 10 minutos lá e foi embora. E, assim, ninguém fala, tipo assim, né? Aquele silêncio mortal. Até que no dia seguinte, é, cidade pequena, fofoca muito grande. E aquela cidade era muito pequena e aqueles americanos eram extremamente fofoqueiros. Então o que que aconteceu? A gente ficou sabendo o que aconteceu. Os professores também estavam, tipo, falando assim. O que aconteceu foi o seguinte: um aluno foi pego no banheiro usando uma certa droga, que é um pouquinho acima do que vocês estão pensando. E foi pego, foi levado para o diretor. E o aluno estava meio fora de si. O que que ele fez? Ele deu um murro na cara do diretor apenas. Ele deu um murro na cara do diretor. Entendeu? Tipo, um murro. E saiu correndo pela escola. Então, o que que eles fizeram? Eles tinham que tirar a gente da escola pro menino não dar um murro em qualquer outra pessoa. E, e daí, tipo, no final das contas, eles conseguiram, tipo, tirar o menino com uma ambulância. Aparentemente, ele estava meio fora de si. E foi por isso que a gente ficou várias horas fazendo nada do lado de fora. Essa escola, tipo, é, era meio bizarrinho, assim, as coisas. Era muito engraçado também, tipo, por exemplo, outra situação ligada com evacuação foi o dia que teve um. Na verdade, a gente não pôde nem entrar na escola esse dia, no início, porque eles estavam fazendo lá vendo a segurança, como é que tava, porque ninguém sabia por quê. Porque alguém tinha deixado, na verdade, sabia que alguém tinha deixado um, um gás químico aberto. Só que ninguém sabia quem tinha sido responsável por isso. E aí, minha primeira aula era de química. Minha professora era uma querida anja perfeita, ela que me ensinou a fazer cookie, inclusive. E e aí ela chegou tipo pra mim, tipo, que ela conversava muito comigo. Ela falou: "Que fui eu que deixei o o tubo aberto". Não, não era nem tubo, era alguma coisa assim, ela deixou aberto. Tipo, é, eles eram bem diversificados, diferentes. E esta é a minha história, gente, de hoje. Irei contar mais histórias para vocês, caso vocês gostem. Um beijo e até mais.